meus amores! Gente, quanto tempo! Bom, pra quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu tô fazendo um hiato aí no YouTube. Esses tempos me deu vontade de voltar a gravar, mas eu vou fazer um conteúdo um pouquinho diferente. Então se você gosta de livro, é uma leitora, um leitor ávido, então vem comigo. Eu sempre fui uma leitora, assim, sempre gostei de livro, de ficção. Quando eu era adolescente eu lia bastante pra minha idade, mas faz um tempo que eu fiquei, assim, tipo, um pouco perdidinha. E esses últimos tempos eu consegui voltar a ler, e aí eu tô muito feliz que eu consegui retomar esse hábito. Já fazia um tempo que eu queria fazer isso. Mexer menos no celular, mexer menos com internet, com rede social, sabe assim? Mais mundo real, coisas que nos trazem pro aqui e agora. E aí, desde o ano passado, eu consegui voltar com esse hábito de leitura. E aí eu falei, por que não fazer uns reviews de livros lá no YouTube? Então, vamos começar. O primeiro livro que eu vou trazer aqui pra vocês é um livro que tá muito em alta. Ele não é um livro, assim, extremamente recente. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2015. Então, ele já tem aí uns 10 anos. Mas é um livro que causa, sim, um frenesi na internet. Quem é do BookTok, igual a galera fala lá do TikTok, né, a galera dos livros, com certeza já ouviu falar desse livro. E ele é o famoso ACOTAR. Sim, eu comecei a ler esse livro que tá tão famoso, que todo mundo tem, assim, uma penca de fãs por aí. E, enfim, eu vou falar um pouquinho do livro, da história, da saga, e fica até o final do vídeo pra saber se eu gostei desse livro. Um pequeno spoiler é que, por enquanto, eu só li o primeiro, então eu vou falar dele, das minhas impressões e de coisas que eu dei uma pesquisada sobre. Quem me apresentou esse livro e essa saga foi a minha melhor amiga, então é uma pessoa de extrema confiança, a gente compartilha aí alguns gostos. E aí ela falou, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, é o melhor livro da minha vida. Eu falei, tá bom, vamos dar uma chance. Bom, essa saga, ela é o que eles chamam, eu vi várias coisas aí por fora dos gringos, eles chamam de romantasy, que seria um romance fantástico, então um mundo de fantasia e acontecendo um romance. Mas mais pra frente eu vou contar pra vocês por que, tipo, realmente é um romantasy, mas a impressão que eu tive foi de talvez nem ser tão focado assim nisso, mas isso vocês vão ver daqui a pouco. Bom, vamos lá, introduzindo um pouco o livro. Primeiro, por que chama ACOTAR? Então, ACOTAR é uma sigla para o título original em inglês. Esse primeiro livro chama A Court of Thorns and Roses, que é a corte de espinhos e rosas. Só que aí se você pegar a Court of Thorns and Roses, se você pegar as primeiras letras, você vai ver que vai dar essa sigla ACOTAR. Então, esse livro é muito conhecido como ACOTAR pela internet. Se você jogar aí pra procurar, vai ter muito conteúdo, vai ter muita fanart. Então, se você gosta de interagir com a galera na internet quando você lê um livro e ama, é um livro bem legal, assim, existe uma comunidade enorme de leitores desse livro. Falando um pouquinho sobre a história, a gente vai acompanhar a história da Fairy, que é a personagem principal. Eu sei que ao longo da saga alguns povos vão mudar, então alguns outros personagens entram como point of view, né, a pessoa que está narrando o livro, mas é um livro narrado em primeira pessoa e a gente acompanha justamente a Fairy, que é uma humana que mora nesse mundo. O livro fala desse mundo fantástico que é dividido entre humanos, mortais, meros mortais como nós, e os feéricos, que são esses seres fantásticos que moram além da muralha. Você vai entendendo a história ao longo do livro, mas basicamente o mundo era como se governado pelos grão-feéricos, pelos feéricos, que são esses seres fantásticos, que têm poderes e que, enfim, são muito mais do que meros mortais. Os humanos chegaram a ser escravizados por eles, não sei o que, até que eles entraram em acordo, e aí existe uma muralha mágica, ela não é física, que separa o mundo dos humanos e o mundo dos seres fantásticos, dos feéricos. Não vou falar nada que não esteja na capa do livro, tá, gente? Eu não vou dar spoilers, isso daqui é um review spoiler free. A Fairy tá caçando um dia pra levar comida pra família dela, e ela acaba matando um lobo, né? Ela vê lá na floresta um lobo, ela mata esse lobo. Como eles têm muito medo dos feéricos, eles andam com, né, no caso ela alguns têm algumas coisas de proteção, que dizem que são materiais que protegem dos feéricos, e aí ela tem essa flecha feita de freixo, que é uma madeira que supostamente mataria um feérico, e ela decide usar essa flecha porque ela achou o lobo muito grande, ela achou uma vibe ali, ela falou, bom, se for um feérico, pelo menos eu tô a salvo. Ela acaba matando esse lobo, leva a comida pra casa, tira a pele dele, vai vender, bibi. E aí, um certo dia, aparece uma besta na casa dela e fala assim, você matou um dos nossos, então eu preciso que você vá pra
pra minha corte, pro meu mundo, porque esse é o tratado que foi feito. Se você tirar a vida de um feérico sem você ter, assim, sido atacado ou algo do tipo, você precisa como que dar uma vida em troca. E aí ela fica desesperada, porque ela fala: o que vão fazer comigo? As lendas são gigantescas em cima dos feéricos, sobre o que eles fazem com os humanos. Mas ele fala: tem que fazer isso porque você matou nosso amigo. E aí ela aceita e ela vai pra, que a gente depois vai descobrir que é a corte primaveril. O que é muito legal nesse livro é que tem, né, se você pegar aqui nas primeiras páginas, você vai ver o mapa do mundo. De cara dá pra gente ver aqui, igual eu falei, as terras mortais, tem essa muralha, as terras féricas, é o reino de Prythian, né, tem aqui o título. E aí aqui você vai vendo, né, então tem a corte primaveril, que você vai ver que é a mais próxima da parte dos mortais, corte estival, corte outonal, tal. E tem essa ilhazinha que é a Hybern. Ao longo do livro você vai começar a entender um pouquinho mais essa coisa das cortes e tal. Então, de modo geral, essa é a história que eu posso contar sem dar spoiler pra vocês. E aí, claro que a história vai se desenvolvendo ao longo do livro e tudo mais. O que a galera fala muito desse livro é que quando você vai começar a ler ACOTAR, você tem que dar uma chance entre o primeiro e o segundo livro. Porque a galera não gosta muito desse primeiro livro, falam que ele é muito lento, que as coisas não acontecem, como se ela tivesse, assim, só explicando os mundos. Mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Mas o que a galera fala é: se você começou a ler o primeiro livro e você ainda não se apaixonou por ACOTAR, dá uma chance pro segundo livro. E aí, se você terminar de ler o segundo e você realmente não gostar, tá tudo bem, vai em paz, procura outro livro. Mas dá essa segunda chance porque falam que o segundo livro começa a amarrar tudo e você fica completamente viciado. Outra coisa que eles falam também, que é uma brincadeira, que você tá lendo esse livro e aí do nada, nas últimas páginas, você simplesmente percebe que você está num culto, porque você começa a ficar viciado. Mas pra ser bem sincera, gente, eu gostei muito do livro desde o começo. Eu fiquei compartilhando com a minha melhor amiga, eu falei assim: eu não sei se é porque você já me falou que é muito bom, eu tô com muita expectativa, mas desde a primeira página eu gostei muito da forma como é narrado, da forma como ela constrói o mundo. Gostei da personagem principal, apesar de que assim, no começo você fica meio tipo, para de se achar tão coitado, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostei bastante do livro, eu não achei que é uma leitura cansativa, eu não achei que nada acontece, mas quando você finaliza o livro, você chega nessa última parte, você entende por que a galera fala que esse livro é um pouco lento, porque realmente, na hora que você chega nas últimas 150 páginas, é assim uma grande loucura. E aí falam que a partir disso todos os outros livros, todos os outros 4 livros são nesse nível. O que eu achei da Fairy? Então assim, você começa, que ela é a principal, eu achei que aquilo que eu comentei, que eu não sei se o livro é uma romantasy mesmo, é porque eu achei que, por mais que realmente esteja, tudo que acontece está envolvido com amor, com a paixão, com, enfim, tudo que ela faz tá ligado a isso, eu sinto que a gente acompanha muito um crescimento muito pessoal dessa personagem. A Fairy tem 19 anos e daí, enfim, você vai saber do passado dela, você também vai entender por que ela é tão coitadinha desde o começo. Mas o que eu acho muito legal é você ver o crescimento dessa personagem até o final do livro. E eu acho que isso que encanta muito e me faz falar, tipo, é uma romantasy? É uma romantasy. É um romance fantástico? É um romance fantástico. Mas eu acho que o livro traz muito mais do que isso, se você for vendo as entrelinhas, sabe? E aí, se você já ouviu falar de ACOTAR, vamos para o último tópico, que eu acho que muita gente que tá vendo aqui já deve ter ouvido falar sobre esse livro, que são as sex scenes, ou as cenas de sexo do livro. Então, assim, falam muito sobre isso, falam muito mesmo. É uma das coisas que uma das coisas que você vai ver sobre o livro aqui são maravilhosas, as cenas e tal. Eu ouvi falar que os outros livros têm mais cenas, nesse aqui especificamente só tem uma mais longa, mais descrita, mas que eu achei assim bem básica, tá? Não, por esse primeiro livro, o que eu diria é: não suba suas expectativas enquanto a isso. Se você gosta de ler livros que são mais voltados pro erotismo, eu não acho que esse é o livro perfeito pra você. Mas assim, se você baixar as expectativas, tudo é muito romântico, tudo é muito legal e tipo assim, dá um toque bacana pro livro, mas não é o foco. Já me disseram que o segundo livro tem mais cenas, mais picantes, e que, se eu não me engano, em todos os livros tem, e que o último é onde a coisa pega. Falam que o último livro, em linhas gerais, é o melhor de todos. Então, assim, se você gostar, eu acho que você precisa ir até o final pra poder, sabe assim, ter toda essa gana que todos os fãs do livro falam, do ACOTAR. Eu acho que vale a pena. Então, assim, não achei que é uma super
né, assim, um atrativo gigantesco do livro. Foi bem básico nesse primeiro, mas falam que a coisa vai crescendo. Então, se você gosta, dá uma chance pro resto. Eu sei que a Sarah tem outras sagas e que falam que talvez essas histórias se misturem como se fossem multiversos. E eu sei que se você gostar, ela tem uma saga que eu peguei outro dia na livraria e tava escrito assim no livro mais de 18, então aposta nessa se você estiver procurando isso, beleza? Galera, de modo geral, eu estou simplesmente encantada com a Kotar. Eu gostei muito do livro desde o começo, mas realmente as últimas 150 páginas te dão uma ideia de como vai ser todo o resto dessa saga. E assim, eu tô muito ansiosa pra começar a ler o próximo livro. Eu vou trazer aqui pra vocês o próximo review só quando eu terminar a saga, que eu acho que não adianta eu ficar falando livro por livro. Mas antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero saber se você já leu a Kotar, se você já leu esse primeiro livro, se você já chegou até o final. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, sem dar spoiler, por favor, pra não ter nenhum leitor que vai entrar aqui. Inclusive eu não quero ter spoilers. Deixa aqui sua opinião. E se você tiver outras recomendações também, se você já leu as outras sagas da Sarah J. Maas, me fala aqui também. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre as minhas leituras, se vocês tiverem alguma indicação também. Quero saber se vocês gostaram desse conteúdo, me conta também aqui no comentário, deixa um like, se inscreve no canal e aos poucos eu vou trazendo um pouquinho mais das minhas leituras e também posso trazer outros conteúdos se vocês quiserem. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo livro.